Ok. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, tudo certo? Então, assim, ó, vocês sabem, né, que a gente sempre trabalha datas específicas, feriados, enfim, a gente sempre procura estudar a história destas datas, destes feriados, né, essa coisa toda. Hoje, eu separei para vocês um videozinho, tá? É diferente das outras turmas, ele é mais voltado para vocês mesmo. Justamente sobre o dia 7 de setembro, né? Vocês viram ali que o professor Paulo está fazendo um trabalho com o hino, aquela coisa toda, né? Que é muito importante a gente valorizar a pátria e tal, né? O legal é a gente saber também por que é importante valorizarmos a pátria, né? Qual é a nossa origem, qual é a nossa história, como é que as coisas se deram, né? Vocês devem saber que o Brasil nem sempre foi um país livre, né? Nós éramos colônia de Portugal, tá? Os portugueses aqui dominavam o Brasil, certo? Isso vai acontecer até 7 de setembro de 1822, tá? Uns 198 anos atrás, ok? Quase 200 anos atrás, então, né? Que o Brasil acaba se tornando independente, ok, meus queridos? Então vamos lá, vamos ver esse vídeo juntos, ok? Vamos reter algumas informações e aí a gente comenta a respeito, certo? Então vamos lá. Fiquem atentos aí. Olá, amiguinhos! Hoje eu trouxe uma historinha muito legal sobre a bandeira do Brasil. O Brasil surgiu a partir de uma noite azulada de estrelas cintilantes em uma noite da independência do Brasil por um grito muito forte que Dom Pedro I exclamou. E hoje eu vou contar essa historinha para todos vocês, que é de minha autoria. Vocês sabiam que as nossas terras, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui, quem já habitavam eram os índios? Isso mesmo! Daí então, o imperador Pedro Álvares Cabral, que morava lá em Portugal, desembarcou em uma terra muito rica, cheia de árvores, minerais, ouro, água doce e também o pau-brasil. Eles extraíam uma resina desta árvore tão rica e bela. Vocês sabiam que antes dos portugueses chegassem aqui no Brasil, aqui se chamava Pindorama, cujo nome foi dado pelos índios que já habitavam aqui em nossas terras. Mas logo depois de uma cartinha que Pero Vaz de Caminha mandou para Portugal, ele ficou muito encantado com este país tão gigante e belo. Então, a partir daí, o nosso país começou a ser chamado de Terra de Vera Cruz. Mas não demorou por muito tempo. Anos depois, colocaram o nome de Terra de Santa Cruz. O nosso país teve muitos nomes antes de ser chamado Brasil. Alguns anos depois, Pedro Álvares mandou o seu filho, o pequeno Dom Pedro I, para guardar o seu patrimônio. Porém, Dom Pedro era muito bonzinho e não quis que o nosso país dependesse mais de Portugal. E eu não te conto o que foi que aconteceu. Dom Pedro pegou o seu cavalo e saiu em disparada rumo às margens do rio Ipiranga, onde lá ele contestou de que o nosso país merecia sim ser independente de Portugal. E aí ele contestou que o nosso país fosse independente. Daí então ele gritou bem forte: independência ou morte! Todos que o viram sentiram a sua bravura, força e garra por um país
livre. E assim, o nosso país tornou-se independente e começou a ser chamado de Brasil. Essa é a nossa pátria. E se você ficou até agora é porque você amou essa historinha e com certeza irá se inscrever em meu canal. Oi, deu boa? Todos viram o vídeo? Então tá, meus queridos, olha só. O que é que nós podemos tirar dali de interessante, né? Bom, nós temos um resumo ali da história do Brasil que o rapaz faz, né? E uma das informações mais legais que nós temos são os nomes do Brasil, né? Vocês podem ver que às vezes ele escreve Brasil com Z, né? De fato, antigamente, tá? Até uns 100 anos atrás, 150 anos atrás, o Brasil era escrito com Z, certo? Depois, né, enfim, a partir das reformas linguísticas e tal, passou a ser com S, certo? Agora, o primeiro nome do Brasil não era Brasil, tá? Os índios chamavam aqui de outro nome. Qual que era o nome que o rapaz falou ali? Vocês lembram? Primeiro nome do Brasil, vamos lá. E aí? Pindorama, certo? O primeiro nome do Brasil era Pindorama. Os índios é que deram esse nome, tá? O que significa Pindorama na língua dos indígenas? Significa terra de palmeiras, tá? Uma terra com uma grande quantidade de palmeiras, né? Aquela árvore e tal. Não é o time de futebol, tá? É a árvore mesmo. Então, assim, depois os portugueses acabaram dominando o Brasil, certo? E deram outros nomes para o país, tá? Ilha de Santa Cruz, de Veracruz e por aí vai, porque eles achavam que era uma ilha, né? Depois é que eles vão descobrir que é um país continental, tá? Imenso, né? Poderoso. Muito tempo depois é que os portugueses iriam descobrir isso, né? Que era uma terra continental, tá? Muito grande, né? Vai demorar bastante para isso acontecer. Então, até um bom tempo, os portugueses achavam que era uma ilha. Ok, meus queridos? Beleza? Isso lá em 1500, tá? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Isso vai mudar, né? Vai acontecer uma série de eventos, tá? O pai do Dom Pedro se chamava Dom João VI, né? Para fugir dos franceses, ele veio aqui para o Brasil, ok? E a partir daí, os portugueses começaram a tornar o Brasil mais rico, mais habitável, mais poderoso, e naturalmente, né, os brasileiros começaram a querer rechaçar os portugueses, expulsar os portugueses e criar um país próprio, né, dominado pelos próprios brasileiros e não por estrangeiros, certo? Isso vai acontecer graças ao Dom Pedro I, né, que vai ser o nosso primeiro imperador, lá em 1822, há praticamente 200 anos atrás. De lá para cá, né, o Brasil se tornou um país livre, né, enfim, tá? E nós acabamos adotando o nome que nós temos ali, né? Na época do Dom Pedro se chamava de Império, tá? Depois é que vai se tornar a República Federativa do Brasil, né? Que é o nome completo do nosso país. Beleza, meus queridos? Ok? Alguma dúvida? E aí? Tudo certo? Então tá. Acerca da independência brasileira, tá? Seria isso por hoje, ok? Na aula a gente vai desenvolver um pouco mais essa questão, certo?